neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Breve vem o grande dia em que lutas pintarão. Todos males e agonias deste mundo cessarão. No céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Quando você nasce como um humano, os traços naturais de um ser humano te seguirão. Você não irá morar em uma árvore, tentar voar com seus braços como se fosse um pássaro, entendendo que aquilo são duas asas, ou algo assim. Os atos normais de um ser humano são reconhecidos com um bom senso
que aquilo combina perfeitamente com o senso humano. Os atos normais de um ser humano seria trabalhar, casar-se, ter uma família e fazer estas coisas. Isto é natural. Seres humanos normais. Porque você nasceu humano, dotado de instintos humanos, sentidos humanos, e por isso vive como um humano. Então, quando você é um cristão, nascido no Espírito de Deus, você naturalmente toma os atributos de Cristo e tem atos normais de um cristão. Assim como você tem atos normais de uma pessoa humana, você terá também atos normais de um cristão. Agora, para sermos filhos de Deus, é necessário que nascemos no Espírito de Deus, o que significa o novo nascimento. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos de Deus. A Bíblia nos mostra isto, e o mundo está testificando. As atitudes, as maneiras dos homens e das mulheres procederem, testificam que de fato isto é verdade, que somente uma pessoa nascida no Espírito de Deus tem atitudes de cristãos. Podemos ser educados, termos formalidades, ética social, tudo mais, mas isso ainda não quer dizer novo nascimento. Isso não quer dizer cristão. Mesmo os atos normais de um ser humano estão mostrando que o homem tem perdido a sua mente, bem como a mulher também. O pudor é coisa que é chamada já era, entre aspas. Mas isto prova que as pessoas têm perdido o verdadeiro senso de um ser humano. Porque é humano tentar se cobrir, se vestir. E algum tempo atrás, se uma pessoa tentasse se despir, ela seria levada para o manicômio. Ela seria presa como uma débil mental. Mas o profeta de Deus profetizou, e isto tem se cumprido, que essa demência varreria o mundo. E quando o mundo vê uma pessoa com atitudes, com métodos, com regra de vida cristã, então aquela pessoa é que se torna uma louca para o mundo. O mundo diz que ela está demente, está atrasada, qualquer coisa está acontecendo, que ela é menos esclarecida, que ela é um robô de alguém, de algum líder religioso e coisa assim. Mas está provado, meus amados ouvintes, meus preciosos irmãos, filhos de Deus, que quando o homem, a mulher, quando a pessoa é uma cristã, é um cristão, nascido no Espírito de Deus, naturalmente esta pessoa
revelará e expressará os atributos de Cristo. A vida é revelada quando a criança nasce. Ela estava encoberta e ela foi revelada. Isso quer dizer, veio à luz. Daí então, nós termos a necessidade da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Filho vir à luz, ao nosso coração, no nosso coração, no nosso entendimento. Para tanto seria necessário um profeta, o qual Deus pudesse usar na revelação do único livro que foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem escreveu através de um escriba chamado João, o apóstolo São João, considerado o apóstolo do amor, o divino. Mas não foi apenas uma inspiração de João como os demais livros, que são, na verdade, inspirados pelo Espírito Santo. O Apocalipse foi uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo a João, mostrando todos aqueles símbolos, dizendo-lhe: escreva isto, escreva aquilo, escreva isto outro. E logo no início do livro está escrito: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então o Senhor Jesus Cristo está dizendo que este livro é uma profecia. Sim, é uma profecia. Não é a história da vida de João. O livro de Apocalipse não foi escrito simplesmente para nos deixar uma experiência do apóstolo, o seu exílio para a ilha de Patmos, no mar Ageu. Não. O Apocalipse é mais do que isto. É a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras que a igreja teria, os 7 períodos da igreja. Olha como ele se ocupou logo neste primeiro capítulo, com a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, por último, representando a era em que estamos vivendo. Então, é uma profecia, o Apocalipse, do que aconteceria com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo durante os seus 7 períodos. Seria a manifestação do Cordeiro com 7 pontas, com 7 olhos, com 7 espíritos, que seriam 7 mensageiros, enviados respectivamente em cada era. Então está aí, é uma profecia o livro. Desde que é uma profecia, então necessita-se de um profeta. Porque somente um profeta pode profetizar, pode revelar uma profecia. Considerando que Apocalipse é uma palavra grega, que vem do grego, que quer dizer tirando o véu. Então, necessita-se de um profeta profetizado nesta mesma profecia, neste mesmo Apocalipse, nesta revelação. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fala que nos dias do 7º anjo, o mistério de Deus seria cumprido. Cumprido quer dizer revelado, mostrado. Quando a profecia que uma virgem conceberia se cumpriu, o Filho de Deus se revelou ao mundo.
A Virgem concebeu, então aquilo se cumpriu. Aquele mistério se cumpriu. Agora em Apocalipse 10 está dizendo que nos dias do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus, o mistério de Deus, essas profecias. O livro da profecia seria aberto e ele compreende todas as Escrituras. Ele vai mais além do que isto. Mas o conhecimento teórico apenas destas coisas não resolve. Ele tem um objetivo de Deus em si, não de formar matéria controvertida, para que os teólogos de tal ala diferente quebrem a cabeça com ele. Isto é ousadia. Isso é como esquiar em cima de gelo fino. Isto seria somente para um profeta, pois se trata de uma profecia e não poderia ser nunca uma matéria controvertida, desde que os homens reconhecessem a verdade sobre o assunto. Isto não é para nós, isto é para quem Deus enviar. Não é para um mais sábio, um mais entendido, para um escritor daqui chocar com o outro dali acerca do Apocalipse, porque nenhum deles combina, embora respeitam-se mutuamente pareceres conforme seus acordos dogmáticos. Mas vamos lembrar mais uma vez o significado desta palavra que vem do grego, revelação. É Apocalipse. Quer dizer, tirando o véu. Tirar o véu ilustra perfeitamente. Pode ser ilustrado através daquele espetáculo que um escultor promove, mostrando a sua obra esculpida, expondo-a aos espectadores. Aquela obra fica coberta. Depois de terminada, ela fica coberta. A obra foi consumada, mas ficou encoberta, portanto, aos olhos dos homens. Mas quando chega o determinado dia de ser revelada aquela obra, então é um descobrimento. Tira-se aquilo que está cobrindo, revelando o que previamente estava escondido. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esta oração é de Jesus Cristo, o próprio autor do livro. Agora, o descobrimento não é somente a revelação da pessoa de Cristo, porque você nunca chamaria Jesus Cristo de segunda pessoa se você pudesse ter esta revelação de Cristo, de quem é Jesus. Nesse livro da profecia ele diz: eu sou o Alfa e sou o Ômega. O que quer dizer o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele nunca se identificou como segundo, embora sujeitando-se a este ofício de filho. Deus, em forma de Deus, humilhou-se até a morte, e morte de cruz, mas nunca ele disse: eu sou a segunda pessoa. Ele diz: eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículo 30. E se você ler alguns versículos antes do versículo 30 de São João 10, você vai constatar que as ovelhas que estão nas mãos de Jesus estão nas mãos do Pai. É a pessoa de Cristo, mas isso não é suficiente. Nós temos aí os unicistas, tão separados de Deus quanto os trinitarianos. Isso não é o bastante, mas a revelação de suas obras durante todas as eras, era por era, nos mostraria o mal que assolou a era passada, nos mostraria a mensagem que deu vida naquela era para os crentes verdadeiros.
mas não nos deixaria também inércios, acomodados e descansados somente naquilo que Deus fez na era passada, esperando como alimento o maná de ontem. Não. Se tivermos a revelação das eras, nós não vamos satisfazer somente com aquilo que Lutero realizou, pregou, nem tampouco somente com o que Wesley fez, ensinou, muito menos com os dons espirituais. Nós chegaremos a este novo nascimento, que é dar à luz o Filho. É a vida do crente, da igreja, como a obra máxima que está escondida ao mundo, sendo revelada. Jesus foi revelado ao mundo, mas quem pôde vê-lo? Quanto mais sábio acerca de Deus, menos puderam contemplá-lo como Deus. Disseram que ele tinha Belzebu. Quanto mais simples, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, qual é a obra do Senhor Jesus Cristo durante as eras? É compor para si, gerar para si durante esses períodos um corpo de crentes que é chamado esposa do Cordeiro. Uma igreja que descansa não em poder humano, mas uma igreja que viesse estar estabelecida sobre a revelação. Por isso que ele disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto não quer dizer que ele estava edificando uma igreja sobre Pedro e nem sobre sua própria pessoa, mas sobre a revelação de sua pessoa, sobre a revelação de sua palavra, é que a igreja é estabelecida, é edificada. É sobre o poder de Deus, vindo os ventos, as tempestades, as portas do inferno abrindo. Para enganá-la, não prevalecem contra ela, porque ela está edificada na revelação do Senhor Jesus Cristo. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo, porque tu não crês. Grande amor Deus por ti revelou. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pois nunca pecou. Isso nos fala do poder salvador de Jesus Cristo, mas também nos fala do seu poder de nos sustentar como salvos, sem precisarmos, sem necessitarmos do lenitivo carnal mundano que Satanás tem oferecido para os homens. Ele manifesta o seu poder arrebatador, vindo buscar esta igreja que está estabelecida sobre a revelação de sua palavra. Deus te abençoe, ouvinte amado, que crê de coração nesta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1h. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, né? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Ao poço de Jacó chegou Jesus. Estava cansado, ali chegou para descansar. Chegou também ali uma mulher, com o seu cântaro água foi buscar. Jesus pediu-lhe água para beber, e a mulher fez exceção e não lhe deu, por ser samaritana. Jesus era judeu.
a fonte, tem bastante água, é só tomar. Todos que têm pecado, é só chegar. Esta água tem poder pra te limpar. A água que Jesus dá, ela é suave, aconselhável, e Jesus mandou beber. Quem toma desta água, vida eterna tem, vive com Cristo aqui e no além. Se tu conheceras o dom de Deus, tu pedirias, eu te daria pra beber. A água muito superna, que salta para a vida eterna. Esta é a água que Jesus nos tem pra dar. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe, pois, Jesus: dá-me de beber. Ouvintes amados, esta cena está sendo repetida na vida dos filhos de Deus durante todas as eras que houve igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Eu gosto de meditar neste assunto, pois justamente quando ele estava mais cansado, foi aí que saiu dele virtude. Virtude para curar, virtude para libertar, virtude para salvar. Uma mulher desprezada da sociedade, e tiveram um destino tão mau, tão negro. Porém, Deus acompanhava aquela mulher. Com seus olhos ternos, pacíficos, que sabem enxergar não apenas o presente, mas o futuro, o passado. Um Deus que não está limitado ao tempo, nem tampouco ao espaço, tinha os seus olhos sobre aquela mulher. Quando Jesus estava cansado do caminho, foi justamente a hora em que ela foi no poço buscar água. Por que Jesus não chegou ali na hora em que as virgens
as damas da cidade iam buscar água no poço de Jacó. O poço, na verdade, podia ser servido por todas as classes de pessoas. Mas nem todas as classes podiam se misturar. No caso daquela mulher, sendo ela uma meretriz, ela podia beber da mesma água que as damas, as virgens, bebiam, se servir da mesma água, mas num horário diferente. Ela não podia ir com as famílias, ela tinha que ir numa hora separada. E foi justamente na hora em que ela, a prostituta, podia buscar água no mesmo poço que as damas buscavam, no mesmo poço que as virgens buscavam, foi a hora que Jesus assentou-se junto daquela fonte, cansado do caminho. Para dar água, ele pediu água. E se você ler São João capítulo 4, no Espírito, dentro do Espírito Santo, eu duvido que você retenha suas lágrimas. Eu duvido. Analisando por esse prisma, uma mulher separada por causa da sua conduta, por causa da marca que ela tinha, adúltera, foi buscar água justamente na hora em que Jesus se assentou ali cansado do caminho. Por outro lado, Jesus, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, justamente numa hora em que uma adúltera ia buscar água. Por que não foi ele no horário das famílias? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E oxalá que todos pudessem se encontrar com Jesus em sua fraqueza, isto é, em sua simplicidade. Nós encontramos o caso daquele ladrão crucificado ao seu lado direito, numa hora em que Jesus não oferecia nenhuma possibilidade para as vistas humanas, para o parecer humano de ser um rei, porquanto estava derrotado, crucificado, sangrento ali. No entanto, aquele ladrão, aquele marginal, pôde ver nele um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nas horas mais impróprias, nas horas mais incertas, Jesus revelou a pessoas de vidas incertas, de vidas impróprias. Isto quer dizer a salvação. Não há hora mais imprópria para a humanidade do que esta. Nesta hora em que estamos vivendo, tudo tem se tornado difícil. Tudo tem se tornado, de acordo com as profecias, trevas. Mas há alguém que tem o privilégio dado por Deus, mesmo sendo perdido, como aquela mulher era perdida, e não podia nem buscar água junto com as famílias, mas foi numa hora em que Jesus estava junto da fonte. Justamente nesta hora, o Deus cansado, sem aparência, vem através de um profeta prometido nas Escrituras. Deus tem passado por tantas pessoas melhores do que nós para nos dar
este grande favor imerecido, que é graça, a graça de não somente conhecermos, mas de aceitarmos e procurarmos a viver a mensagem do seu profeta. Isto causou revelação para aquela mulher. O cansaço de Jesus, o seu tempo assentado junto à fonte e a sua necessidade causou a salvação, a revelação daquela mulher marginalizada pela lei. Sim, isso nos faz lembrar de revelação, nos faz lembrar do valor da revelação. A quem foi revelado? Todos podiam tomar do mesmo poço, da mesma água, e até com prioridade. Todos podem usar a mesma Bíblia. Isto é, certos grupos com prioridade, reconhecidos pelo mundo. Isso concede prioridade sobre a Bíblia, sobre liderança para com o povo. Isto é o mesmo poço, mas sobra um tempinho para quem não tem passado pelos mesmos canais? Sobra um tempinho para quem nem pode estar juntos com eles, buscando água neste poço? Sim, sobrou para aquela mulher. E tem sobrado para mim. Tem sobrado para você este tempo. Essa fonte é a Bíblia. Todos podem buscar nela cura divina, salvação, batismo do Espírito Santo, as promessas de Deus, escritas neste livro santo. Mas nem todos podem ver num Cristo cansado, crucificado. Nem todos podem ver nessas Escrituras o verdadeiro batismo. Nem todos podem ver nessas Escrituras a promessa de Elias para nos preparar para o arrebatamento. Nem todos podem ver nessas Escrituras como uma mulher deve se vestir, como um homem deve se portar em relação às mulheres. Nem todos podem ver o essencial. Todos podem buscar água na mesma fonte, e os grupos privilegiados são aqueles que passam pelos canais humanos intelectuais. Tem alguém que não pode estar juntos, não podem ler a Bíblia juntos, não podem pregar juntos, são desconsiderados. Foi justamente nesta hora que Jesus assentou-se junto à fonte e deu água para aquela mulher que não podia ir junto com os demais. Isto deverá falar profundamente aos nossos corações. Leiam São João 4 e veja o que aconteceu, como terminou aquele diálogo de Jesus com aquela mulher samaritana. Ela não quer dizer absolutamente uma apóstola, uma discípula para pregar. Ela representa uma igreja, porque a mulher na Bíblia Sagrada representa a igreja, que grita: Ele vive. Venha, venha ver um que disse toda a minha vida. Isso é a igreja. Isso não fez dela, não faz da uma mulher pregadora, senão com sua vida, com seu testemunho, com sua honestidade, com sua maneira de viver, ela se torna uma pregadora. Todas as cristãs são pregadoras. Estão pregando e testificando que as obras das trevas têm assolado o mundo e têm condenado esta moda imunda que o mundo tem aceito sem nenhuma rejeição. De que maneira? Se portando justamente ao contrário,
formando contraste. Luz existe por quê? Porque a luz é um contraste das trevas. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo foi revelado àquela mulher. Logo, aquela mulher revelou a Cristo às outras. Jesus Cristo tem que ser revelado à igreja, para que a igreja então revele Cristo ao mundo. Ela recebe a luz de Cristo e reflete esta luz para o mundo. Isto é como a lua e o sol. A lua é a igreja e o sol é Cristo. A lua não tem luz própria, mas ela governa a terra nas estações certas, e ela manda a luz do sol durante as noites de trevas para a terra. Vós sois a luz do mundo, se referindo eu estando em vós, refletindo através de vós. Vocês iluminarão o mundo. Isto quer dizer, formarão o contraste. Mas antes de tudo, tem que haver a revelação. Tem que haver a revelação de Jesus Cristo. A si mesmo, assim individual, depois de você, para outros. O mundo tem que ver Cristo na igreja. Por isso que a igreja que não é rejeitada, não é crucificada, não é perseguida, ela não é de Deus. Porque quando Cristo se manifestou, ele foi rejeitado pelos religiosos, ele foi rejeitado pelos sacerdotes. E qualquer tempo que ele se manifestasse ao mundo, ele teria que ser rejeitado, ele teria que ser perseguido. Então ele mesmo disse que como odiaram a ele, aborreceram a ele, aborreceriam também os seus discípulos. A revelação traz preço, contrai sacrifícios. Quando se manifesta como filho de Deus, você vai enfrentar sacrifícios de filhos de Deus. Se você não quer deixar a sua luz brilhar, você evitará muito sofrimento. Você não será contraste naquele ambiente. Você não vai chocar com as trevas dentro da sua casa, no recinto de trabalho, aonde quer que vá. Mas se você brilhar dentro de qualquer lugar, logo não faltarão aqueles que se sentirão contrastados com esta luz. Isso aconteceu lá dentro de Babilônia. Quando Daniel refletiu a sua luz, o que aconteceu? Teve que haver o contraste. E em todas as épocas, deixem que sejamos cristãos mornos, frios, acostumados às coisas terrenas, aceitando tudo que se propaga no mundo pelos meios de publicidade, e nunca seremos contrastados, nunca seremos opostos, nunca seremos rejeitados, nunca seremos perseguidos. Mas a igreja é posta na terra para ser um contraste. Você é um contraste na avenida, com seu porte, moça. Sua maneira de vestir é um contraste com o mundo. A senhora também, o senhor, o moço, cada um que tem recebido esta revelação e tem encontrado a Cristo nessa fonte de água viva, tem se tornado um contraste com todo o mundo. Água viva sai do manancial e é Cristo Rei. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E converte o pecador
dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus. A água é a mesma, a fonte é a mesma, mas o que faz a diferença é a revelação. Vejo que tu és profeta. Conheça a mensagem do profeta desta era e verás se ela é água viva ou não. Você tem ouvido esta mensagem pelo rádio do profeta de Deus, que ele nos enviou nesta era. Você logo dirá: vejo que és profeta. Deus te abençoe enquanto crês na mensagem de um profeta, sabendo que somente aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe neste sentido. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Também